Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está a aprender. Olá, em nome do afroeduca.com, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer ter vocês com a gente. Olá a todos. Aqui no afroeduca.com a gente transforma histórias, né? Histórias e a rica resistência afro-brasileira em conhecimento vivo, acessível. Exato. E cada análise nossa aqui, ela é inspirada nas canções lá do nosso canal, o Afro Educa Sound. Isso. A gente traz reflexões, contexto histórico e também, é claro, caminhos pedagógicos, porque afinal, aprender com música é um jeito de lembrar com o coração, não é mesmo? Com certeza. Hoje, o nosso foco é José Joaquim Seabra, JJ Seabra, um nome assim central na política baiana durante a Primeira República. Ah, sim. Aquele período logo depois que o Brasil virou república, ali entre 1889 e 1930. Uma época bem agitada. Muito. E para essa nossa conversa, a gente está usando informações biográficas, o contexto histórico da Bahia naquele momento e, olha que interessante, um material pedagógico do próprio Afroeduca. Que material é esse? É uma canção sobre o Seabra que vem junto com notas didáticas, sugestões de atividades, tudo alinhado à BNCC. Bem legal para usar em sala de aula, inclusive. Que bacana. Uma ferramenta completa. Exato. E o nosso objetivo aqui é entender quem foi esse JJ Seabra, sabe? Qual foi o papel dele na modernização, mas também nos conflitos da Bahia. E o que ficou, né? Qual o legado dele? Então vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Para começar, assim, o básico. Quem foi ele? Nasceu em Salvador, 1855, né? Família de classe média, aí foi estudar direito em Recife. E Recife, naquela época, era um polo intelectual importantíssimo, né? Cheio de ideias novas circulando. Sim, e ele se destacou logo cedo, tinha uma oratória muito boa, ideias consideradas progressistas para a época, estava bem conectado com os ideais republicanos, abolicionistas. Essa formação e esse ambiente, sem dúvida, moldaram ele. Não só a carreira política, mas a visão de mundo, a visão de modernização que ele queria para a Bahia. Ele absorveu muito daquele clima de mudança. Totalmente. A vida pessoal dele era mais discreta, mas a política era a vida dele. Dedicação total, né? E que carreira! Foi deputado, senador, chegou a ministro da Justiça no governo Hermes da Fonseca. Um cargo de peso nacional. Exato. E o mais marcante, talvez, governador da Bahia. 2 vezes. Primeiro de 1912 a 1916, depois de 1920 a 1924. E é aí que a história fica intensa. Pois é. Logo no primeiro mandato, em 1912, teve a chamada Revolta de 1912 em Salvador. A coisa esquentou de verdade. Um confronto armado, né? Bem sério, entre as tropas dele e os opositores. Muita tensão por causa de eleição, controle político. Isso. E a repressão foi dura, não foi? Mas, por outro lado, aquilo acabou consolidando o poder dele ali na Bahia. É interessante conectar isso ao quadro maior. As gestões do Seabra, elas têm essa marca de firmeza, que às vezes, sim, era vista como autoritária, mas, ao mesmo tempo, foram períodos de reformas importantes. Ele investiu em educação pública, mexeu na infraestrutura, na urbanização de Salvador. Tentou organizar a casa, digamos assim, profissionalizar a administração, controlar as finanças. Exatamente. Um esforço para trazer estabilidade e modernidade, num cenário que era, francamente, bem conturbado. Uma Bahia cheia de disputas. E essa tensão, sabe? Entre o progresso e essa firmeza toda, essa dualidade, é algo que a própria canção do Afroeduca Seabra, A Voz da Razão, tenta capturar. Ah, é a canção que você mencionou antes. Isso, tem um trecho que diz: Seabra, voz da razão, guardião da transformação. E as notas didáticas que acompanham a música pensadas para a BNCC destacam justamente isso. Como assim? Elas mostram como a letra tenta resumir esse legado complexo. Fala de razão, de transformação, de coragem, mas também da resistência nos conflitos. Tem outro verso que é: contra o fogo resistiu. Faz todo sentido. O legado dele não é simples mesmo. É uma figura complexa.
Por um lado, lembrado como esse construtor de instituições, né? Pela administração, pelo planejamento, pela modernização. Sim. Mas, por outro lado, tinha um estilo centralizador, autoritário para muitos. O curioso é que até os adversários às vezes reconheciam a coerência dele, a dedicação ao trabalho. Isso levanta uma questão importante, né? Como a gente avalia essas figuras históricas que trouxeram progresso, mas talvez com métodos controversos? Exato. E essa centralização dele, como era vista fora do círculo de poder imediato? As fontes mostram que havia resistência contínua, além da revolta de 1912. Sim, mostram. A política na Primeira República era puro conflito, né? Especialmente na Bahia. A centralização do Seabra, claro, gerou muito atrito com outras oligarquias, outros grupos políticos locais. Entendo. A revolta foi o ponto alto, o mais dramático. Mas a oposição não parou ali. Não mesmo. A oposição aos métodos dele, ao governo dele, foi uma constante. Refletia as divisões profundas da sociedade baiana da época. E analisar essa figura complexa hoje, então, não é só olhar para o passado. De forma alguma, as fontes do Afreduca mostram bem essa conexão com o presente. As sugestões de atividades, os debates, a linha do tempo, tudo isso ajuda a desenvolver habilidades importantes da BNCC. Quais habilidades, por exemplo? Tipo, analisar a transição para a República, EF09-HI06. Reconhecer esses processos de modernização e identificar os conflitos regionais, EF09-HI07, EF09-HI10. Mostra como estudar a Seabra ainda ajuda a entender a formação do Brasil, as dinâmicas de poder, os desafios da modernização que a gente enfrenta até hoje. Ou seja, olhar para Seabra é olhar um pouco para o Brasil. Exatamente. Resumindo, G.J. Seabra foi, sem dúvida, uma peça-chave na consolidação da República na Bahia. Uma figura complexa que deixou marcas profundas no Estado, tanto pelas obras quanto pela forma de governar. E fica aí uma reflexão para quem está nos ouvindo, né? A trajetória do Seabra coloca a gente de frente com um dilema que sempre volta. De um lado, a busca pela ordem, pelo progresso. E do outro? E do outro, os métodos usados para alcançar isso, que no caso dele, muitas vezes foram autoritários. A pergunta que fica é: até que ponto os fins justificam os meios na construção de um Estado moderno? É algo que ecoa em vários momentos da nossa história e continua bem atual. Uma ótima reflexão final. Esperamos que essa análise tenha sido enriquecedora para todo mundo e lembrem-se, cada conversa nossa aqui é inspirada nas canções e nos materiais lá do Afreduca Sound. Porque aprender com música é um jeito especial de lembrar com o coração. Isso aí. Então não deixem de se inscrever no canal, curtir o vídeo, acompanhar todos os conteúdos do Afreduca Sound. Tem mais músicas, mais análises como esta aqui e muitas novas histórias vindo por aí. É isso, pessoal. Fiquem ligados e até a próxima. Até lá. Afreduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afreduca